Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então, vamos agora para o nosso último módulo de 2020, o módulo 18. Este início aqui da explicação, algumas palavras específicas, alguns termos específicos, eu vou pedir para vocês anotarem, porque são termos que vão ressurgir aí nos próximos anos, principalmente no ano seguinte, que é o nosso sétimo ano, ok? Então, agora estamos aí no módulo 18, o setor primário. Então, o que é esse setor primário? Primeiro, temos que saber o que significa economia. Então, a economia é toda e qualquer atividade que gere lucro, ok? Então, uma atividade agrária, né? A atividade rural, ela vai gerar um lucro, faz parte da economia. A atividade industrial, os produtos, a indústria vai gerar lucro, então está relacionado à economia, ok? Qualquer atividade que gere lucro faz parte da economia. E a economia, esse sistema econômico, ele tem três setores diferentes. O que significam os setores? São grupos de atividades específicos em cada um dos setores, ok? Então, a gente chama de setor primário, setor secundário e setor terciário, ok? O setor primário é o que vamos estudar agora. Então, o setor primário está relacionado à agropecuária. Então, todas as atividades ligadas à agricultura, todas as atividades ligadas à pecuária ou ao extrativismo. Essas são as atividades que fazem parte aí do setor primário, que é o que vamos estudar agora. O setor secundário é toda atividade ligada à indústria. Então, a produção, ok? O tipo de indústria, a indústria que faz maquinários, a indústria que faz a primeira transformação da matéria-prima, a indústria que produz lá o item final que vai para o consumidor, que somos nós. Enfim, esse é o setor secundário. E o setor terciário está relacionado ao comércio e aos serviços. Então, serviços é quando a gente vai para a escola, é um serviço. Quando a gente vai ao shopping, é um serviço, está relacionado ao comércio. Quando nós consumimos as coisas do dia a dia, seja um produto específico ou a alimentação do dia a dia, as compras do supermercado, faz parte aí do terciário, do terceiro setor da economia, que é o comércio e serviços. Tudo bem? Então, vamos agora retomar ao setor primário. Então, o setor primário é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Lembrando que o extrativismo é a retirada de recursos naturais, né? Extraindo os recursos, a base para a indústria. Então, esse é o setor primário aí no Brasil. O primeiro dado que vocês têm, que vocês apresentam aí na apostila, já tem um gráfico lindão, por sinal. Esse gráfico, ele mostra o uso e ocupação do nosso território. Então, como é utilizado o nosso território? Quais são as atividades utilizadas aí ao nosso território, ok? Então, aqui, esse círculo externo maior aqui, que tem três cores apenas, esse verde, esse laranja e esse rosinha, ele mostra todo o nosso território. Então, 66%, que significa essa parte toda verde, corresponde à área destinada à vegetação protegida e preservada. 30,2%, que é esse laranjinha aqui, corresponde ao uso agropecuário. Então, é todo o nosso território que é utilizado para agricultura e para a criação de animais. E o rosinha, aqui específico, são as terras indígenas, ok? Então, esse círculo aqui
externo. Esse círculo interno mostra uma especificação aí do que é utilizado a terra. Então, 25,6% áreas destinadas à vegetação protegida e preservada. Depois aqui, ó, 10,4% o amarelinho. Unidades de conservação integral. Depois, esse rosa, infraestrutura e outros, que então já vai encaixar cidades. Então, essa questão. Depois o lilás, vegetação nativa em terras devolutas e não cadastradas. Depois esse laranjinha aqui, pastagens nativas. O outro amarelinho que corresponde a esse, pastagens plantadas. E esse tracejado aqui vermelho são integração de lavoura e pecuária. Então, esses dados aqui mostram o nosso território no ano de 2016. Ok? Continuando. Extrativismo vegetal no Brasil. Já vimos o que é o extrativismo, mas agora vamos retomar aí, né? Então, o extrativismo é retirada dos recursos naturais. Não importa se são recursos renováveis ou não renováveis, e sim que é a retirada destes recursos. Aí na página 246, tem uma tabelinha muito interessante que mostra aí a produção florestal e áreas plantadas. Então, 2 dados interessantes para a gente fazer leitura. Do extrativismo vegetal, 77,3% está ligado à silvicultura. Olha aqui, esse dado aqui mostra isso para gente. 77,3% está ligado à silvicultura e 22,7% à extração vegetal. Lembrando que vocês já conhecem aí o que é a silvicultura, né? Então, é o plantio de uma única espécie aí destinada principalmente à indústria. E o extrativismo vegetal é a retirada do recurso que já existe na natureza, não foi o ser humano que foi lá e plantou. E aqui embaixo tem os valores, o quanto isso rende financeiramente aí no período de um ano, no caso aqui é o dado de 2017. Então a silvicultura, ela rendeu 19,1 bilhões de reais no ano de 2017. A extração vegetal rendeu 4,3 bilhões de reais. E aqui do outro lado tem a área florestal plantada. Então, 75,2% é de eucalipto. Ok? Eucalipto. 20,6% é de pinos, que são os pinheiros. São plantas muito utilizadas para a celulose, tá, gente? Para o papel, para fazer isso daqui, ó, papel. E outras aqui encaixa em 400 mil hectares, o que significa 4,2% de toda a área plantada. E isso rendeu aí, olha, tem um total, aliás, em território de 9,8 milhões de hectares, é muita coisa. Aqui embaixo tem algumas imagens, ó. O Pinos, aqui o pinheiro. Aqui é lá no Rio Grande do Sul essa plantação. E aqui do outro lado o eucalipto, que é em Itapetininga, aqui em São Paulo, próximo aqui a nós. Ok? Já na página 247, tem aí mais 2 tabelinhas para analisarmos sobre a produção da silvicultura em porcentagem e depois a produção da extração vegetal. Então, a silvicultura, tudo que é plantado aí pelo ser humano no nosso território, 15% é destinado à madeira em toras, que depois vai para a indústria, 17% está relacionado ao carvão vegetal, que é aquele que a gente utiliza para fazer o churrasquinho do fim de semana, e 65% está relacionado à produção para lenha. Então, esses são os produtos madeireiros,
ok? Que corresponde a 97% aí de toda a silvicultura. E a outra tabelinha mostra a produção da extração vegetal. Então, extração vegetal, aqui mostra, entre a silvicultura também, tá? Aliás, a floresta desmatada, nesse caso. Madeira em toras, a lenha, carvão vegetal e outros. Então, são os produtos madeireiros. Já entendemos o que significa produtos madeireiros e produtos não madeireiros, certo? Então, 64,1% está relacionado aí a produtos madeireiros. E alimentícios, 27,7%, ceras, 4,8%, oleaginosas, 2,7% e outros, 0,7%. Então, de não madeireiros, corresponde aí a 35,9%. Então, de toda a extração vegetal no nosso território, a gente percebe que o que mais é extraído são os madeireiros, ok? Aqui tem duas imagens que retrata bem essa questão do extrativismo aí no nosso território. Então, aqui tem o açaí, né? Quem não gosta de um açaí, principalmente no calorzinho agora? Calorzinho não, calorzão. E a erva mate. Ok? Duas imagens aí de produtos do nosso extrativismo. Aqui na página 248 tem Donas das Árvores. Vai falar sobre a questão das amêndoas para óleo, sabonetes. Então, é uma atividade muito específica que depois eu vou passar com vocês, tá bom? A agropecuária brasileira. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. O agro significa o quê? Agricultura. E pecuária, a pecuária, a criação de animais, tá bom? Então, vamos lá. De toda a agropecuária brasileira, o que é mais produzido, aí essa tabela vai mostrar pra gente, é o ano de 2018 os dados. Então, o que mais tem de produtos agropecuários no nosso território é o que corresponde de 24% aqui, ó, a soja, 13,2% de bois, então criação bovina. Cana-de-açúcar corresponde a 11,9%. Depois vem o frango, que corresponde a 8,8%. E o milho, que corresponde a 8,2%. Eu falei os 5 principais, tá? Depois vocês vão analisar aí bem de pertinho esse gráfico. Vão perceber que tem outras produções aqui, mas numa menor proporção. Ok? Então, essa é a característica da nossa agropecuária. Primeiro lugar aí a soja. Lembrando que a soja é um produto destinado ao agronegócio, à exportação, né? Então, a gente produz essa soja. Estou dando esse exemplo que é o mais produzido no nosso território. Essa soja vai ser exportada, ok? Na página 250... tem um dado que mostra especificamente a pecuária brasileira, então a criação de animais aqui no Brasil. Então, a produção e exportação de frango de 2019. Então, aí mostra que em 2019 no mundo, né, a produção era a segunda maior de toda pecuária no mundo e correspondia a 86,02% de toda a produção do mundo, ok? E o Brasil tá aqui, olha, com 13,98% de toda a produção do mundo, comparando com a questão geral, tá, gente? Então, de tudo que é produzido no mundo, que é tudo isso daqui, olha, o Brasil produz 13,9%. É bastante, tá? Enquanto o restante do mundo produz 86%. No caso de produção, quando produz. E aqui é exportação. O mundo é o azulzinho, então o quanto é exportado aí de frangos no mundo todo, 67,1%. E o Brasil... aqui, ó,
o verdinho, 32,8%. É muita coisa. Então, o Brasil tem uma participação significativa aí na produção de frango, ok? Na página 200... aqui tem duas imagens aqui pra gente retomar. Então, aqui, olha, na foto à esquerda, essa daqui, ovinos da raça Santa Inês, em Vitória da Conquista, na Bahia. E aqui, ovinos em São Martinho, no Rio Grande do Sul. Então, tá relacionado às cabras, as ovelhas, são os ovinos, ok? Na página 251... tem um outro gráfico para analisarmos, até porque esse módulo é cheio dos gráficos. E os gráficos e mapas estão gigantescos e cheio de informações, tá bom? Então, na página 251 temos aí um mapa com alguns dados para analisarmos. Então, caprinos e ovinos, rebanhos por região. Então, aqui temos cada região brasileira, ó. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, região Sul e a produção aí de caprinos e ovinos. Então, a gente percebe que a maior produção aí desses ovinos e caprinos concentra na região Nordeste e na região Nordeste e na região Norte também, mas a concentração maior é no Nordeste. Então, olha só, de caprinos no Nordeste, 6.470.000 em 2006. Em 2007 já passou para 7 milhões de caprinos no Nordeste. Ovinos, em 2006 era de 7 milhões. E 2017 passou para 9 milhões. Na casa dos milhões, contando os caprinos e ovinos, só temos a região Nordeste. Mas a região Sul também tem uma casa do milhão aqui, no caso de ovinos. Então, em 2016 era 4 milhões e 2017 caiu para 3 milhões. Então, na casa dos milhões, temos a região Nordeste e a região Sul, que é a que mais produz. E olha só, aqui na variação, gente, tem uma cor verde e uma laranjinha. A verde mostra o que está crescendo, então o que é saldo positivo. E a laranjinha mostra saldos negativos, então mostra a diminuição. Então, aí a gente tem um patamar aí geral da questão da pecuária no Brasil, ok? Aqui na página 252, relacionado também a essa questão da agropecuária, tem a questão da carcinicultura. Então, o que é essa carcinicultura? É a criação de frutos do mar, aí, principalmente do camarão. Então, é um saiba mais para vocês darem uma analisada aí, tá bom? Que também está relacionado à questão da pecuária. Afinal de contas, estamos falando de animais. Não importa se são animais aquáticos, terrestres, mamíferos ou não. Tá bom? Lá na página 254 tem a produção agrícola. Agora começam os mapas e os gráficos de forma mais intensa. E aí, a gente não precisa nem se prender a textos aqui. A partir daqui, basicamente, os gráficos e os mapas, a gente consegue ter uma interpretação geral aí dos dados, tá bom? Então, aqui na página 254, tem esse gráfico gigantesco que mostra a área plantada e produção de grãos, que vai de 1987 até 2017. E tanto na questão da área plantada, que é essa linha laranja, quanto a questão da produção, que é a linha verde, a gente percebe que houve um crescimento. Aqui também houve um crescimento.
Então, na medida que foi ocorrendo maior área plantada, que teve um crescimento gigantesco, ó, tá fazendo assim, a produção também aumentou. Não tanto quanto a área plantada. Então, aqui a gente percebe que tem uma lacuna. O que isso significa? Opa, tem algo estranho. Até porque quando falamos de cultivo de agricultura, não é 100% do que é plantado é colhido, né? Por várias situações. Até porque estamos falando de características naturais que vão influenciar aí, não simplesmente algo muito certeiro, não é verdade? Na página 255 tem outro Saiba Mais. Produção de soja do Brasil deve avançar ao norte e saltar 33% em 10 anos. Então aqui mostra um mapa com a legenda que mostra aí o crescimento da produção de soja. A gente percebe que a concentração da produção de soja fica nesse meio aqui, né? A gente pode considerar a região centro-sul do país. Depois vamos entender o porquê. Continuando. Lá na página 256, tem a produção do milho. Então, produção do milho em 2019. Então, aqui aponta alguns estados, que são os estados que mais produzem milho. No caso, no ano de 2019, o ano passado. Então, a produção nacional, a safra de 2018 a 2019, foi de 95 mil toneladas para o Brasil todo, que corresponde a 100% de todo o nosso território, de tudo que foi produzido. E os principais estados produtores, então aqui vem a porcentagem de cada estado e o quanto ele tem participação aí no território como todo. Então, em primeiro lugar lá está o Mato Grosso, olha aqui o Mato Grosso, ó, com 29 mil toneladas. Depois vem o Paraná com 15 mil toneladas, Goiás com 9 mil toneladas, Mato Grosso do Sul com 9 mil toneladas e Minas Gerais com 7 mil toneladas. E aí as porcentagens se apresentam aqui. Então, aqui tem a concentração do cultivo de milho. Lembrando, gente, que a questão de concentração da agricultura, assim como a pecuária, está relacionada às características físicas, tá bom? Então, não adianta tentar colocar o pinheiro, né, que é uma árvore, uma silvicultura relacionada a clima um pouquinho mais frio, lá no extremo norte do país, porque não vai para frente, até porque é uma planta e está relacionada às características climáticas. Da mesma forma que não adianta colocar um cultivo de soja, por exemplo, da cana-de-açúcar ou de qualquer outro cultivo aí numa região que não tem as características ideais para sua produção, tá bom? Então a gente vai perceber que ao longo de todo o nosso território, as produções elas são concentradas por vários motivos. A especialização da região, as características climáticas, a oferta de mão de obra, então tem um conjunto aí de características, tá bom? Na página 157, tem Brasil, principais áreas produtoras de cana-de-açúcar no ano de 2019. Então, olha só a cana-de-açúcar, qual era a concentração aqui. Opa, desculpa, fiz a leitura errada. A área restrita pelo zoneamento agroecológico de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar aqui ela é produzida, mas num sistema de agroecologia, então com uma certa fiscalização ali. E aqui essas regiões, ó, verde escurinho aqui, são produções livres aí de cana-de-açúcar. Ok? Continuando, olha só. Uma imagem é de um trator, lembrando que a tecnologia já chegou no campo, nas mais diversas atividades do campo. Então, esse trator significa aí o desenvolvimento da tecnologia e do quanto isso é investido e empregado na atividade do primeiro setor da economia. E na página 259,
tem um outro mapa com uma tabela e uma legenda maravilhosa para a gente analisar. Brasil, principais áreas produtoras de café, por estado e o tipo. Então, aqui ó, a gente percebe que a concentração da produção de café está aqui na região sudeste, um pouquinho na região sul e lugares pontuais do nordeste, que é um tipo que se chama café arábico. E aqui, especificamente, em Rondônia, tem o Canelon Robusta, que é um outro tipo de produção de café. E é muito específico, ó. Só aparece aqui no 12 e só aparece um pedacinho aqui no Espírito Santo no 8. Ok? E aqui essa tabela mostra pra gente a produção nacional, que é em torno de 51 milhões de sacas por ano, que corresponde a 100%, e os estados aqui, a participação deles nessa produção de café aí do nosso país. Então, Minas Gerais corresponde a 26,4%, Espírito Santo a 12,8%, São Paulo a 4,6%, Bahia a 3% e Rondônia a 2,1%. Continuando, na página 260 tem mais um mapa, que é a produção de algodão. Então, tem uma maior concentração aqui no Mato Grosso e na Bahia. Por ano, o Brasil produz 1.942 toneladas de algodão. O Mato Grosso produz sozinho 1.276, que corresponde a 65%. E a Bahia, 452, que corresponde a 23%. Ah, mas algodão, por que a produção é tão imensa assim? Algodão, gente, a gente não usa só para limpeza, essas coisas. Tem tecido, né? Tem diversas finalidades. Aqui tem uma imagem de laranja, porque o Brasil é o terceiro maior exportador de frutas do mundo, até porque é um país tropical, né? E aqui na página 261 tem o gráfico Brasil, área plantada de arroz e de feijão em milhões de hectares. Então, o arroz de 2017, 2018 até uma perspectiva para 2027, 2028, ele está apresentando aí uma queda na produção de arroz no nosso território. O feijão, a mesma coisa, de 2017 a 2018 até 2027, 2028. Então, também apresenta uma queda na produção. E o porquê está acontecendo uma queda na produção desses produtos básicos? O feijão e o arroz são produtos cultivados no nosso território que fica para o mercado interno. O que isso significa? Que tudo que nós produzimos, nós consumimos, certo? E alguns outros produtos, como a soja, o milho, a cana-de-açúcar, são produtos destinados ao mercado externo. Então, nós produzimos com o intuito de vender, ok? Então, por isso que aparecem esses dados aqui. Na página 262, para quase finalizarmos, tem aí a questão área de cultivo de soja. Então, olha só. Chegamos, então, na soja, maior produção brasileira aí de grãos. Então, temos concentração em toda essa área. E lá em aqui é um comparativo de 1975 até 2019. Então, a gente percebe que a soja estava concentrada lá na região sul. E depois, ó, em 2019, a gente já tem a soja se espalhando aí pelo território. Inclusive, as últimas queimadas que aconteceram na região da Amazônia foi justamente ocasionada aí por conta de abertura de território para a chegada da soja, o que também é um problemão ambiental, né, gente? Então, aqui tem uma tabelinha, área plantada em 5 principais grãos cultivados: a soja, o milho, feijão, trigo, arroz. Então, são os 5 principais grãos cultivados. E aí, os anos aí, o quanto vai ter um crescimento da produção ou o quanto vai ter uma diminuição da produção. Vocês vão perceber nessa tabelinha que a soja, ó,
apresentou um crescimento significativo. O milho apresentou um crescimento, não tão expressivo assim, mas apresentou. O feijão, apresentou uma queda. O trigo apresentou um crescimento muito pequenininho e o arroz apresentou uma queda significativa. Na verdade, é uma perspectiva, tá, gente? Porque é de 2020 até 2028. Então, tem 28 anos aí pela frente. Ok? Agronegócio e agricultura familiar. O que é isso? O agronegócio é um cultivo muito desenvolvido, com muitas técnicas, com muito investimento, visando o mercado externo. O que isso significa? Que o agronegócio é uma única produção de um único produto com muita tecnologia e muito dinheiro investido, visando o comércio externo, visando a nossa exportação, o quanto a gente vai vender desse produto para outros países, ok? E a agricultura familiar é o consumo próprio, né? Então, é uma agricultura numa menor escala, com investimentos um pouquinho menores. Então, é destinado ao consumo próprio, então, do produtor ali que está produzindo esse determinado item, ou o consumo local. O que significa o consumo local? O consumo dentro da escala do município, do estado. Isso é o consumo local, tá bom? E o último item que aparece para vocês são os conflitos agrários. Então, o que significa esses conflitos agrários? Os conflitos que acontecem na área rural do nosso território. Então, por que acontecem esses conflitos? Então, acontecem esses conflitos pela invasão de áreas indígenas, quilombolas e a disputa com grileiros e poceiros. O que isso significa? Então, os indígenas é a origem do nosso povo, né? Os quilombolas foram os primeiros aí descendentes dos africanos, os escravos trazidos para o Brasil no período aí num período da nossa história. Então, eles formam o quê? Os indígenas e os quilombolas, a base étnica do nosso território. Nossa, mas o que significa esse palavrão? Que é a nossa base, que é a nossa origem, ok? Então, eles têm direito às suas terras. E o que são os grileiros e poceiros? Grileiros, o nome em grilagem, provavelmente vocês já viram alguma coisa em história. O que significa grilar terras? Pessoas de mau caráter, bem espertinhas por sinal. Lá no passado, isso é um processo histórico, tá, gente? Infelizmente. O que eles faziam? Eles ocupavam terras que não eram deles, então eles se apossavam de terras, eles faziam a grilagem desse documento. O que significa grilagem? Faziam um documento falsificado, né, que a terra era deles, colocavam numa gaveta com grilos. Então, o que acontecia? O grilo fazia lá o xixizinho dele e tal, e o material, o papel, ficava com aspecto de envelhecido. Então, atualmente, nós temos tecnologia e leis, né, mais rígidas, mas lá no passado não funcionava assim. Então, esses grileiros é quem realmente roubavam as terras, tá bom?